Portanto, é tudo organizadinho agora para você. A gente continua falando sobre o combate às fake news, agora para falar sobre a participação do Congresso. Nossos convidados para esse debate são os deputados federais Diego Garcia e Felipe Rigoni. Boa tarde, deputados. Bem-vindos ao Visão CNN. Eu gostaria já de começar esse debate com uma análise dos senhores da operação de hoje da Polícia Federal, que atinge aliados do presidente Jair Bolsonaro. Qual a importância dessa investigação do STF para o combate às fake news? Eu começo, então, com o deputado Diego Garcia. Olha, na minha opinião, essa investigação ela se dá com inúmeros problemas e ela não deveria ter acontecido, visto que esse inquérito ele apresenta inúmeras situações que são questionáveis. E um inquérito, esse inquérito com relação às fake news é completamente ilegal e inconstitucional. Ele viola o sistema acusatório. O juiz não pode investigar, apenas o Ministério Público e a Polícia Federal. Ofende o princípio da livre distribuição. O juiz que no futuro julgará o caso não pode ser escolhido. Deve haver um livre sorteio entre os juízes. Esse terceiro ponto que eu vejo muito preocupante, ele não investiga fatos objetivos e específicos. Fake news não é um crime tipificado no Código Penal. E ameaça ao Supremo Tribunal Federal e familiares é extremamente vago. Supostos crimes que não ocorreram nas dependências do STF, assim não há competência processual da Suprema Corte. Então, há inúmeros problemas dentro desse inquérito. Essas investigações que estão acontecendo dentro desse inquérito afronta a própria súmula vinculante 14 do STF, que autoriza ao advogado do investigado vista dos autos e que não tiveram acesso a essas informações. Como, por exemplo, no ano passado, uma revista foi censurada pelo inquérito das fake news e diversas pessoas sofreram busca e apreensão que, na minha opinião, indevida, sendo violada a liberdade de expressão. E hoje, na data de hoje, essas buscas e apreensões igualmente indevidas foram realizadas. Na minha visão, tudo isso é nulo de pleno direito. Deputado Felipe Rigoni. Bom, Luciano, primeiro eu queria cumprimentar meu colega aqui, Diego Garcia, você, Cássio e todo mundo que está nos assistindo. Olha, quando se trata de inquéritos, né, seja no STF, seja no Ministério Público, da Polícia Federal e etc., não é muito nosso papel enquanto legislador, né, na Câmara de Deputados ou no Senado, dizer se a gente concorda ou não com o inquérito, né? Tanto que hoje, possivelmente os opositores do presidente estão concordando com o inquérito e ontem os apoiadores do presidente estavam concordando com a busca e apreensão lá no Rio de Janeiro. Agora, este em específico, como disse o Diego Garcia, existem alguns indícios de problemas, de fato, no início do inquérito, etc. Mas isso quem vai ter que decidir no fim das contas é o Ministério Público, que inclusive acabou de pedir a suspensão desse inquérito, e o próprio STF. Agora, para além disso, Luciano, eu acho importante aqui, o Diego inclusive citou isso na fala dele, a gente vai ter que avançar com a discussão sobre como é que a gente lida com a situação da desinformação, né, do combate à desinformação, seja no âmbito penal, que é um âmbito que eu acho importante ser considerado, mas a nossa legislação já dá algumas previsões, seja no âmbito das plataformas, né, que é inclusive o âmbito do PL que eu, a deputada Tabata e o senador Alessandro Vieira protocolamos, né? Acho que tem uma discussão maior aí para além do inquérito a ser feita. Bom, deputado, já que você entrou nesse assunto da questão do projeto da lei das fake news, gostaria de saber
de ambos. Qual a opinião dos senhores sobre isso? Se ainda é um projeto ainda que pode ser votado já na semana que vem no Senado, se ainda está num processo ainda embrionário, ainda é prematuro falar disso, ainda mais se tratando do cenário que vivemos, de instabilidade política, de uma pandemia. Como é que vocês avaliam esse projeto de lei? Ele ainda precisa ser muito discutido ou ele já pode, enfim, ser votado? Começando, então, pelo deputado Felipe Rigoni. Maravilha, Cassius. Olha, eu acho que a questão do tempo de discussão ela é menos relevante do que a profundidade da discussão que é feita. Porque está cheio de projeto que foi aprovado e demorou 6, 7 anos na discussão e ficou ruim. Né? E tem projetos que demorou 2, 3 meses e ficaram ótimos. Né? Então, o que vale mesmo não é o tempo de discussão que o projeto fica sendo discutido, e sim a profundidade da discussão que é feita. Então, foi por isso que quando a gente protocolou, na época ainda era o PL 1429, agora a gente já reprotocolou um novo PL com modificações, é o PL 2927, tá, 2020. A gente abriu a discussão com uma série de organizações, foram mais de 50 organizações ouvidas. Temos uma audiência pública em andamento, que no caso da Câmara termina dia 18 de junho, e nós estamos em constante diálogo, em profundo diálogo com muitos especialistas para a gente conseguir fazer duas coisas: combater de fato a grande disseminação de desinformação e proteger a liberdade de expressão. Porque esses são os dois objetivos do PL. Proteger a liberdade de expressão das pessoas, dos brasileiros e brasileiras, através, né, e inclusive com o combate à desinformação, porque, na verdade, Cássio, a desinformação ela afeta, ela ataca a liberdade de expressão, ela não ajuda. Né? Então, acho que esse é o nosso grande objetivo e nós estamos em profundo debate com a sociedade civil e através da consulta pública. Deputado Diego Garcia, a sua opinião agora sobre o projeto de lei das fake news. Bom, o texto do projeto de lei, com todo respeito aos autores, meu colega deputado Felipe Rigoni, ele usa de uma linguagem precisa para definir o que você e eu vamos poder fazer na internet. Termos como, por exemplo, completamente forjado, usos legítimos, padrões tecnológicos abertos para limitar a minha liberdade de expressão e permitir perseguição ideológica. Se queremos promover a pluralidade, nós devemos permitir, sim, o máximo de acesso e de representação de informações. Isso sim que deve acontecer. Eu confesso que não analisei ainda o PL mencionado pelo parlamentar, o 2.927 de 2020, pois o PL que tinha sido me passado para essa discussão era justamente o 1.429 de 2020, que agora, há poucos minutos antes de entrarmos ao vivo, eu vi que na data de ontem o deputado Felipe Rigoni deu entrada num requerimento para retirada do mesmo. Só que esse projeto, um projeto com mais de 10 páginas, são 34 artigos, praticamente um estatuto, um regulamento exaustivo do que a gente pode ou não fazer na internet. Então, sim algo muito precipitado nesse momento fazer uma discussão sobre essa temática. Eu não sei se o deputado traz alguns avanços, algumas mudanças significativas nesse novo projeto apresentado, mas, em hipótese alguma, nós podemos aceitar que a discussão seja feita dessa forma em um momento de pandemia, em que as comissões dentro da Câmara dos Deputados estão todas paradas, os projetos de lei estão indo para a pauta automaticamente para o plenário da Câmara, os parlamentares têm pouco tempo para fazer análise sobre esses temas e, obviamente, o que cria um ambiente muito mais difícil de nós tratarmos sobre uma lei como essa, ainda mais que é uma lei muito vaga, ela deixa claramente que tem um propósito claro de atacar o processo eleitoral e de atacar também pensamentos de movimentos conservadores no nosso país. E nós entendemos que leis assim, elas são vagas por si próprias. Elas não podem prosperar em hipótese alguma na Câmara dos Deputados. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque estamos tratando de um tema que envolve novas tecnologias,
E isso, com o passar do tempo, vai sofrer grandes mudanças, grandes transformações, e eu não estou falando de muito tempo. Essas transformações elas estão acontecendo o tempo todo. Então, acho que é prematuro a análise desse projeto. Deveríamos esperar passar, sim, esse momento da pandemia para que o projeto possa ir para o âmbito das comissões e nós temos a oportunidade de fazer, de fato, o amplo debate sobre uma temática como essa. Deputados, boa tarde. Kenzo, daqui de Brasília. Eu gostaria de fazer um questionamento. Como o deputado Diego Garcia acabou de falar, acha que não é o momento oportuno para debater esse projeto? Quando seria esse momento oportuno? Nós estamos vivendo uma pandemia que ainda não sabemos até que ponto essa pandemia vai. Nós estamos muito próximos de um processo eleitoral aí. E eu gostaria de saber, então, quando esse projeto deve ser debatido? Para os dois deputados, por favor, eu começo com o deputado Diego Garcia. Olha, a gente não pode adotar uma medida no nosso país que foram adotadas, por exemplo, os exemplos que nós temos de medidas semelhantes que foram adotadas. Cuba, China, Coreia do Norte, entre outros países, com visões, com democracias completamente diferentes da nossa. Isso não serve de exemplo nenhum para o nosso país. Nós temos que fazer um amplo debate, sim, sobre esses temas. Temos que ter essa tranquilidade agora, na hora de fazer essa discussão. Eu penso que é importante termos em conta qual é o limite de expressão, pois é isso que se quer impor com esse projeto. No caso, por exemplo, das escolas, há quem advogue que a liberdade de expressão do professor é infinita, superando, inclusive, o direito do aluno a aprender o que seria previsto, para, no lugar, assistir às aulas com conteúdo político ou moral que pode ser contrário aos seus interesses e os interesses familiares. O que se quer, e já está acontecendo, é uma perseguição a diversas contas e perfis conservadores, baseada em uma questão claramente ideológica, inclusive como é o caso da CPMI da fake news, uma perseguição a uma opinião contrária ao grupo de oposição do governo. Quando se fala em lei de liberdade e responsabilidade, que quer combater fake news, seja de esquerda, de direita, de cima, de baixo, o que você está dizendo é que o leitor, o consumidor desse conteúdo, é incapaz de tomar essa decisão por conta própria. Você dizer que as instituições, o Estado, um comitê, agências de checagem de fatos devem fazer esse controle é dizer que o povo merece ser tutelado em mais um campo, o campo da consciência e do pensamento. Há poucos países no mundo que foram por esse caminho, como os que eu citei aqui. E nós não podemos cometer mais um erro, agora criando uma lei que vai sim trazer inúmeras complicações, e não é isso a vontade, com certeza, da grande maioria dos brasileiros. Veja o caso dessas agências de checagem de fatos. Há muito viés nessas agências. Quando a gente fala, por exemplo, sobre mortalidade materna decorrente de aborto, com dados oficiais do Ministério da Saúde, assinado por um agente público que comete crime se mentir, as agências de checagem dizem que é falso. Dizem que os números são muito maiores. Quando a gente fala que o número de abortos é menor do que o que a mídia está dizendo, ninguém faz checagem sobre isso. É claro que há um viés. E quando a gente começa a romper uma hegemonia dos sistemas de comunicação por meio da internet, a internet é um lugar livre, onde as pessoas vão poder falar o que quiserem até o limite, claro, das condutas criminosas, como, por exemplo, injúrias raciais. No caso dessa operação de hoje, muitas dessas pessoas estão sendo alvo porque fazem críticas severas ao Poder Judiciário. Esse inquérito da fake news no STF é a mesma coisa que nós rasgarmos a nossa Constituição Federal. O STF não pode ser acusador. Juiz e carrasco da mesma ação. A necessidade de processo penal, essa operação da PF é ilegítima, no meu ponto de vista, e demonstra clara perseguição e quem se opõe
as decisões da Suprema Corte, ainda que legitimamente. Ok. Por favor, deputado Felipe Rigoni. Eu vou explicar bem resumidamente o que o projeto faz, ele pede das plataformas, que as pessoas vão perceber que grande parte ou quase tudo que o deputado Diego falou não encontra realidade no nosso projeto. Muito pelo contrário, assim, esses países que ele citou vão em total oposição ao que o projeto coloca, né? Cuba, China e etc. O que ele faz, o projeto? Ele pede, são 3 eixos de atuação. É um eixo de transparência, um eixo de combate a robôs e um eixo de medidas corretivas com a desinformação. O eixo de transparência ele faz o seguinte: hoje, o Facebook, o Instagram, o Twitter e etc. já fazem um monte de medidas contra a chamada desinformação e fake news. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Há semanas atrás, o Instagram rotulou um post do presidente Bolsonaro como sendo conteúdo falso, tá? E colocou, inclusive, ali o link para a verificação que foi feita por uma agência de verificação de fatos. É basicamente isso que o projeto prevê, mas o que acontece hoje? As pessoas não têm possibilidade de recurso, não têm transparência sobre o que é feito e não tem nem justificativa. Então, se o presidente Bolsonaro quiser justificar para o Instagram por que ele fez aquele post para eventualmente ser retirada essa rotulação, hoje não é possível. Então, na transparência, a gente pede que tudo que for feito em relação à desinformação tem que ser transparente, com a devida justificativa, notificação prévia do usuário que vai sofrer essa medida corretiva e, inclusive, possibilidade de recurso. A gente dá mais liberdade às pessoas. O segundo eixo é o combate a robôs. Rede social é feita para gente conversar com gente. E hoje a gente sabe que boa parte das contas no Facebook, no Twitter, no Instagram, são contas falsas ou robôs, né? Que só servem para disseminar desinformação. E aí não tem ideologia, é de todos os lados. É desinformação política, mas também tem desinformação sobre saúde, sobre coronavírus e etc. Então a gente aumenta o combate a robôs vedando a existência de robôs que não são identificados, né, para o usuário. E a terceira são as medidas corretivas. No projeto original, isso é importante dizer, a gente colocava todo um processo específico, obrigatório para todo e qualquer publicação. Agora, o que a gente faz? A gente coloca uma boa prática e cita as boas práticas que de fato acontecem. A utilização de verificadores de fato independentes, a rotulação de posts quando, né, esse post é verificado por pelo menos 2 verificadores como desinformação, justamente para não ter o viés de um verificador só, e avisar os usuários que eles tiveram contato com algum tipo de desinformação. Então, a gente coloca isso como boa prática. Dessa maneira, Cássio e Luciano, o que a gente consegue fazer? Não tem derrubada de post. Inclusive, a gente veda a derrubada de post novamente nesse PL, o que já é vedado pelo Marco Civil da Internet. A gente só dá mais informação para o usuário. Então, você está lá no seu Facebook vendo uma série de posts, né? Aí tem um que foi verificado como desinformação. O que vai acontecer? Ele vai estar ali do mesmo jeito, você pode ver. Só que do lado vai estar marcado que ele foi verificado como sendo conteúdo falso e vai ser disponibilizado para você, usuário, né, um link para você verificar qual é o conteúdo verdadeiro de acordo com, né, o verificador de fatos independentes. Nós, na verdade, só estamos dando mais informação para as pessoas. Como o Diego disse, assim, as pessoas têm capacidade de definir por si mesmas, mas com mais informação seria muito melhor. Eu queria só citar 2 fatos aqui, por último. Tem algumas pesquisas que já foram feitas no Brasil, uma mais recente, mostrando que 80% da população brasileira quer que seja feita alguma coisa em relação ao combate à fake news. E outra, que para mim é muito grave, né? 9 de cada 10 brasileiros durante a pandemia tiveram contato com uma desinformação e 7 de cada 10 brasileiros acreditaram nessa desinformação. E para muito além da questão política, pessoal, a desinformação ela afeta a saúde das pessoas. Ela faz com que pessoas não tomem vacinas, o que é um erro enorme para a vida delas. Ela faz com que elas não sigam as recomendações médicas agora, por exemplo, durante a pandemia, o que pode botar em risco não só a própria vida, como a vida
das pessoas que estão ao redor delas. Então, combater desinformação não é simplesmente derrubar posts. Isso está errado. Isso é o que é feito na China. Mas combater desinformação com o nosso projeto é dar mais informação para as pessoas. Eu percebo que os dois deputados, embora diferentes na forma, ambos estão preocupados com a garantia da liberdade de expressão. Eu quero que os dois façam agora suas considerações finais, levando isso em consideração. A gente vai dar 1 minutinho para cada um, começando pelo deputado Diego Garcia. Olha, gostaria, quem sabe, se o deputado Felipe Rigoni pudesse responder quantos desses perfis são robôs, né? Quando ele fala que muitos são robôs, quantos desses perfis são robôs? 20%, 50%? Isso é uma especulação. É algo que está sendo levantado por várias pessoas, mas o que nós vemos, de fato, acontecendo, são pessoas autênticas que têm, sim, compartilhado conteúdo, compartilhado informações que antes acabavam, por diversas vezes, ficando ocultas da população e da sociedade. Nós mesmos, parlamentares, hoje, com a questão das redes sociais, conseguimos nos aproximar dos nossos eleitores, conseguimos nos aproximar e levar informação de primeira mão que antes não era dada. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com esse projeto de lei. Esse projeto de lei é um projeto muito perigoso de ser analisado, levado diretamente à votação no plenário da Câmara, sem antes passar pelo âmbito do processo normal, que seria o âmbito das comissões, até mesmo pela quantidade de artigos que esse projeto de lei propõe. Não é um projeto de lei, como eu disse, pode ser considerado um estatuto, um regimento, qualquer outra coisa, menos um projeto de lei. Então, nós temos que ter uma análise minuciosa sobre tudo que está sendo posto ali, até porque com as novas tecnologias isso vai mudar. Nós temos um risco muito grande sobre tudo essa discussão, sobre tudo isso que está acontecendo. Nós temos que ter esse cuidado, nós vamos trabalhar muito nesse sentido. Eu não fui convidado para participar desse debate, dessas discussões. Gostaria que o deputado Felipe Rigoni dissesse para a sociedade quem são as pessoas que foram convidadas para participar desse debate, dessas discussões, porque, pelo que eu vejo, a grande maioria dos brasileiros é contrária a esse projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados e também o projeto semelhante que tramita no Senado Federal. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande aí sobre esse debate e a forma com que ele está sendo feito e conduzida, principalmente nesse momento de pandemia. Obrigada, deputado Diego Garcia. Deputado Felipe Rigoni. Respondendo rapidamente, fazendo minhas considerações finais. O Facebook soltou um relatório em 2018 mostrando que cerca de 11% das contas no Facebook eram robôs, 116 milhões eram contas falsas e 245 milhões de contas no Facebook mundial eram contas duplicadas, né? Tem pesquisas já mostrando que de 9% a 15% das contas no Twitter são robôs. Então, tem pesquisa, sim, muito bem feita, mostrando que muitos, de fato, são robôs. Quem a gente chamou? A gente chamou toda a sociedade civil para conversar, porque a gente ainda está em formulação do projeto na Câmara. E aí, de fato, nós vamos começar a ter mais diálogo com os deputados por agora, né? Porque a gente reprotocolou o projeto. Não, o projeto já foi apresentado, político, pelo que você disse. E democrático dentro da Câmara. Desculpa, deputada, é que se falar em cima, agora nenhum e vamos dos conversar dois. Com todos os parlamentares. Exato. Pode continuar, deputado Felipe. E só terminando assim, nós fazemos o combate à desinformação dando mais informação, trazendo transparência, combatendo robôs que não são pessoas. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, para conversar e entender as opiniões das pessoas e não ter robôs ali disseminando opiniões de quem paga esses robôs, né, para existir. Então, este projeto nosso, ele pretende, ele consegue, na forma como ele está, combater desinformação, sim, protegendo a liberdade de expressão de todo mundo, independente do ramo político, da ideologia que tem, mas sim, com mais informação e dando mais liberdade às pessoas. Muito obrigada aos dois deputados federais, Diego Garcia e Felipe Rigoni, por estarem aqui no Visão CNN no meio da tarde, esclarecendo para a gente esses pontos de vista, para a gente chegar, inclusive, a uma concordância em um determinado momento, depois de muito diálogo, né? Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado a vocês. Boa tarde.